Opa, fala aí meus hackers. Hoje eu vou contar para vocês a história de um desenvolvedor mal intencionado que conseguiu distribuir o código malicioso dele para milhares de usuários e conseguiu roubar umas bitcoins e Bitcoin Cash no caminho. Então eu sou o Lucas Avac, do Mate Hackers, e fiquem prontos aí para Paranoia Hacker. Tá. Então, alguns dias atrás, mais ou menos no dia 21 de novembro, um magrãozinho foi lá no repositório desse pacote que se chama Event Stream do Node.js, que para quem não é desenvolvedor é uma linguagem de programação aí que vários sites estão usando, várias aplicações estão usando, e ele reportou que existia uma coisa muito suspeita acontecendo ali. Existia um pacote que ele instalava que estava rodando algum código malicioso fazendo alguma coisa estranha ali. Ninguém sabia direito o que era. Foi se investigando. Dia 26 de novembro, o próprio pessoal do NPM, que é o sistema de pacotes do Node.js, removeu aquele pacote de lá para impedir que mais pessoas instalassem ele. Por quê? Foi descoberto que esse pacote estava rodando um código malicioso que procurava por um software específico que se chama Copay, é uma carteira de Bitcoin. E o que acontecia era que ele tentava roubar a chave privada das carteiras que tinham 100 Bitcoins ou mais, grana pra caralho, ou 1000 Bitcoins Cash ou mais, que também é bastante grana. Mas como isso aconteceu? Como é que aconteceu o deployment desse código lá? Como é que ele chegou no computador das pessoas que usavam isso? Foi uma história interessante. O interessante é que o pacote Event Stream tinha 2 milhões de downloads semanais, ou diários, eu não lembro. Eu vou ter que colocar aqui no vídeo se era diários ou semanais. Era usado por várias empresas, como por exemplo a Amazon, Google, em diversos projetos e por vários usuários também. Mas o que aconteceu? O mantenedor original desse projeto mantém dezenas, centenas na realidade de outros projetos Node.js. Segundo ele não usava mais o projeto e não mantinha mais o projeto, porque ele já era muito antigo e ele não tinha mais interesse. Então um dia, um usuário bem intencionado fez alguns commits, fez algumas contribuições para o projeto. Esse cara se chamava Write9Control, um nome assim não evocava o seu nome real, era um alias. E ele fez algumas contribuições para o projeto e se voluntariou a virar o mantenedor do projeto. E daí o dono original disse, ok, eu não montei mais o projeto, você pode ser o dono desse projeto. O projeto tem 2 milhões de downloads, usado por vários projetos. Então o que aconteceu? Esse queridinho colocou uma outra biblioteca como dependência desse projeto, que essa biblioteca tinha um código malicioso ali dentro, essa com nada idônea, zero pessoas utilizavam ela, 0 contribuições, feita por um outro terceiro usuário, que tinha um nome aleatório. Colocou essa biblioteca no projeto, fez um novo lançamento dessa biblioteca Event Stream. Então quando você fosse baixar para usar nos seus projetos lá, quando você fosse botar sua mão nela, você pegaria esse novo lançamento com um código malicioso lá, mas removeu esse código do repositório aberto da biblioteca. Aí que está um dos pulos do gato da coisa. Então quando você fosse checar o código fonte lá para ver o que estava acontecendo, você ia ver um código antigo, né? E eventualmente o que aconteceu então é que milhares de usuários começaram a colocar nos seus projetos esse código malicioso. O que esse código malicioso fazia? Muito interessante. Ele só se manifestava se ele visse que você estava usando outras bibliotecas desse Copay. Você era um desenvolvedor, basicamente apenas os desenvolvedores que trabalhavam nessa software Copay, que era essa carteira de Bitcoin. Se ele visse essas bibliotecas, ele ia decriptar uma string aleatória de código que tinha lá dentro, onde realmente existia um código ali, e ele ia infectar o seu projeto que você estava trabalhando, compilando, usando o projeto com esse código. Tendo esse código lá, ele seria distribuído para os usuários do Copay, porque imagino, não foi feita uma grande transparência da empresa ali do que aconteceu, mas eu imagino que os desenvolvedores da própria empresa foram infectados, tiveram seus projetos infectados por isso, distribuíram o software para os usuários finais também com a infecção ali. E daí se eventualmente um usuário coitado que tinha suas mais de 100 bitcoins ali nesse software quando estava usando,
acabou tendo sua chave privada roubada, e daí, se tendo a chave privada numa carteira Bitcoin, você pode fazer transferências com ela. Então, algumas pessoas aí talvez tenham se fudido nessas Bitcoins. A empresa não divulgou também casos de pessoas que aconteceu isso. Coisas interessantes que a gente pode tirar disso. Uma coisa que os racudões aí mais clássicos sempre falam, por exemplo, o Richard Stallman, software livre tem que ocorrer uma relação de confiança com o código que está rodando. O Stallman é um cara que é totalmente paranoico, que ele roda o próprio hardware dele, ou um hardware que é totalmente auditável. Ele se priva, assim, digamos, de usar coisas mais modernas, sistemas operacionais mais modernos, porque ele quer usar o software que esteja totalmente auditado, que ele consiga entender o que está rodando lá. Mas nesse caso, nós tínhamos um projeto open source, não é? A gente tinha um projeto onde a gente poderia até estar validando qual código está rodando ali, o que está acontecendo. Mas o que aconteceu é que, por causa, né, dessa obfuscação inteligente que esse crackerzinho aí fez, ninguém sabe ainda quem é, ainda talvez estejam procurando ele, porque de repente a gente vai ver para onde foi as transferências Bitcoin, beleza? Por causa dessa obfuscação, a gente estava rodando o código que não era o código que a gente estava imaginando. Não só isso, mas a gente distribuiu esse código para outras pessoas, e por meio de uma engenharia ali social esperta, ele conseguiu fazer isso da fonte, direto do software onde ele estaria sendo distribuído para os desenvolvedores, né? E também aquela coisa, ele só trabalhava quando ele via que ele tinha uma oportunidade de roubar algo, ele não estava rodando em todos os lugares ou aparecendo em todos os lugares, então uma coisa assim fina. Uma coisa que eu acho interessante sobre isso também é que teve um artigo que eu lembro que eu li, compartilhei com meus colegas de trabalho na época, do site HackerNoon. Acho que o nome do autor era David Gilbertson. E o nome do artigo era uma coisa assim: eu estou roubando cartões de crédito diretamente dentro dos seus sites, e eu vou te explicar como. E daí ele é um artigo que, assim, tecnicamente as pessoas estavam inventando, eles estavam contando uma ficção de como ele poderia fazer isso, mas ele tem detalhes assim tão realistas. Eu lembro que eu li na época, foi publicado em janeiro de 2018. Eu lembro que eu li na época e eu disse para outras pessoas que trabalham comigo: com certeza isso está acontecendo em algum lugar. E de fato, esse exploit agora do Event Stream aconteceu aparentemente do início de setembro até agora, dia 26, quando ele foi removido. Porque ele descreve como os desenvolvedores hoje, por causa dessa pressão de desenvolver mais rápido, ou de reusar os componentes, ou eu não vou estar reinventando a roda, que realmente são preocupações válidas, instala qualquer pacote dentro do seu projeto. É um pacote open source, olha só, 400 pessoas estão usando esse pacote, não pode ter nada de errado com ele. E daí os desenvolvedores vão instalar qualquer coisa. Então, nesse artigo do David Gilbertson, ele fala situações em que, assim, eu criei um pacote que adiciona cores no terminal. Ele é um pacote que não tem nada demais, ele adiciona cores, mas eu vou colocar o meu código de maneiras muito semelhantes ali, como foi feito nesse exploit. Vou colocar meu código malicioso ali dentro. E daí eu vou chegar nos projetos das pessoas e dizer: olha só, eu fiz uma contribuiçãozinha aqui, e quem sabe a gente não coloca uma cor nos logs do teu projeto. Vamos incluir essa biblioteca aqui, uma biblioteca que eu fiz. E ele diz: vou fazer isso com tudo contas diferentes. E daí, estando dentro do código da aplicação do usuário, aí, meu amigo, e ele inclusive fala: eu vou fazer isso sempre em ambientes que não são localhost, então não vai ser um ambiente que o desenvolvedor está fazendo. Eu vou tentar apenas roubar dados do teu aplicativo quando você estiver rodando ele fora de horário de serviço, porque eu sei que a chance de um desenvolvedor estar mexendo ali no meio é mais difícil. Eu vou fazer isso apenas uma em cada 5 vezes que o usuário visitar a página, então se alguém notar alguma coisa estranha, vai dar um refresh, não vai acontecer de novo. E daí isso tudo é uma historinha, uma parábola, mas está acontecendo na vida real. E daí fica a dúvida que, infelizmente, em quantos outros projetos isso não está acontecendo, né? Porque a gente sabe que é realmente difícil, quem é desenvolvedor, quem trabalha com software, a gente verificar, auditar tudo que a gente está usando, e daí depois que a gente verifica tudo que a gente está usando, todos os projetos que também, esses projetos que a gente usa dependem, a gente consegue auditar isso, meio difícil. Legal dar ênfase que não é um problema apenas do open source, né? Não é um problema do software livre, não é um problema do software aberto, porque os softwares proprietários, a possibilidade de transparência, de a gente auditar o que está rolando ali dentro, é muito, muito mais difícil ainda. Então, principalmente os usuários que
tem bitcoins, mexem com criptomoedas, que são uma coisa onde literalmente dói na carteira se tu tivesse, né, sofrendo um exploit assim. Tomem cuidado ao usar sites proprietários, tomem cuidado ao usar softwares proprietários. Pode até ser que a empresa que está te mandando ali aquele software, que está fazendo esse software para ti, seja muito idônea, não tem nenhum interesse em roubar teus bitcoins e acabar com o nome dela, mas que não se pode dizer o mesmo dos desenvolvedores que estão lá, não se pode dizer o mesmo de todas as pessoas que possam vir a ter acesso àquele software, né? Então, o importante é isso, uma paranoia aí sempre justificada, eu acho. E no mais, o Stallman estava sempre certo e infelizmente estamos fodidos. Fala aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio dessa série que a gente do Match Hackers está fazendo aqui. Eu gostei muito de fazer esse episódio, editar. E falem aí, botem nos comentários, compartilhem, vamos pegar a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse incidente todo. Acharam criativo a estratégia que foi usada para infectar os usuários dessa carteira? Vocês acham que esse cara realmente roubou alguma Bitcoin? Eu procurei depois, não encontrei. Vocês acharam, que nem eu, meio absurdo que o Dominic lá mantinha centenas de projetos Node? Eu não consigo manter nem 2 ou 3 projetos que eu tenho. Imagina o cara lidar com centenas de projetos. Mas é isso aí, a gente se vê na próxima e falou!